Eu tava aqui vendo umas coisas na internet. É cada baboseira que eu vou falar, viu? Realmente é muita coisa boa e ruim. Você tem que ter discernimento pra aprender na internet, viu? Alguns textos, tipo, você só sofre se você permitir, se a sua mente permitir, simpatia pra fazer não sei o quê. Vou falar no próximo sobre o que eu penso. Vou falar diante de Deus o que eu acho sobre isso, com embasamento, não numa vida cristã. Bom, primeira coisa é o seguinte: dor é ferramenta de trabalho de Deus. Se eu não admito para minha vida que eu tenho sofrimento, se eu quero dizer que a dor só chega a mim se eu permitir, como que eu vou me aproximar de Deus quebrantado, pedindo para Deus me ajudar? O ser humano quer achar que tem poder sobre alguma coisa. Ah, eu quero que tal pessoa fique comigo, ou seja isso aqui meu, se eu fizer tal coisa. Eu saio fora, tá repreendido. Pra que eu vou querer forçar alguém a algo? Tá repreendido. Eu quero as coisas que Deus permitir que eu passe. Porque eu vou crescer. É muita audácia você ler uma coisa do tipo assim: treine a sua mente até você entender que o sofrimento só te atinge se você permitir. Cara, tá legal, você pode ser uma pessoa forte, beleza. Mas que barreira é essa que você cria diante de Deus? Não, Deus permitiu que o sofrimento chegasse até Jó. Esse tipo de escrita, né? Treine a sua mente até você só permitisse até, como é que é? Até a sua mente ser capaz de você só sofrer se ela te permitir sofrer, um negócio assim. Isso aí é uma barreira diante de Deus. É uma barreira. É uma barreira diante de Deus. Sabe o que faz eu ser forte? Sabe o que verdadeiramente faz uma pessoa ser forte? No ápice do sofrimento dela, tipo assim, acontece uma coisa na vida dela para acabar com a vida dela. Justamente o fato dela chorar diante de Deus. O poder, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Coisas na minha vida que eu achei que ia ser, você pode achar que é motivo para acabar com a sua vida. O fato daquilo ali te levar aos pés de Jesus em prantos, quebrantado, é a maior ferramenta de força que você vai ter na sua vida. Toda vez que você vai chorar diante do teu pai, você está se levantando como forte. Você tem uma ferramenta que você nem imagina. Essa intimidade começou a se tornar tão forte a ponto de eu já não sentir mais tanto embate, tanto medo. Porque quando você sabe que você pode chorar diante de Deus e Ele promete que Ele te escuta, tem coisas que você começa a... É uma chave que você vira. Você começa a se tornar forte por causa de Jesus. Por que eu tô falando disso? Eu podia simplesmente fingir que eu não passo nada disso, não admitir minha fraqueza e me achar a boa, com perdão da expressão, a boa zona. Só que não. Eu sou vulnerável, eu falo a minha vulnerabilidade. Deus quer ouvir a tua vulnerabilidade. Deus quer pessoas menos elas e mais frágeis diante dele, para poder levantar outras, para poder ensinar outras que se ela tiver a ferramenta da adoração, ela sobe. Sobe? Por quê? Por que ela sobe? Para a glória dela? Não. Deus levanta aquele que é fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando você é fraco, Deus se faz a tua força. É por isso que você vai além do que você iria. É por isso que você vai mais do que você iria. É por causa dele. Eu vou explicar uma coisa que Deus ministrou no meu coração agora. Tem coisas que o inimigo vai colocar na sua vida da seguinte forma: parecendo ser bom para você, porque vai ter a ver com coisas que você gosta. No entanto, por dentro é vazio. E estudando, ó, eu não busco as coisas. Se a gente tem que buscar as coisas, a gente tem que buscar as coisas individualmente, por direito, né? Não pisando em cima de ninguém e tal.
Então, é isso que eu acredito. Eu tô aqui estudando e Deus tá falando isso pra mim. Então, o que eu penso? Se o inimigo te mandar uma coisa que é vazia, o que aquilo vai fazer com você? O que aquilo vai servir pra você? Geralmente, é o tipo de coisa que vai fazer você se voltar contra você mesmo. Vai fazer você olhar pra você e falar: eu quero tal coisa disso, mas eu não consigo, eu me sinto vazia, e você ficar enganchada naquilo que o inimigo te deu. Porque é isso que o inimigo faz. O inimigo, ele te volta contra você, ele te enrosca em você com as coisas que ele te oferece, tá? Ele faz você ver Deus e não querer ver as coisas de Deus, não querer saber das coisas de Deus, entendeu? E é muito fácil você cair nas coisas do inimigo. Quando você se renuncia, você mata ele em você. Isso que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal, para já deixar bem delimitado que sabe que o ser humano é fraco. E para já deixar bem claro que se você estiver ali enroscado naquilo ali, vai ser difícil você sair. Então você vai fugir do inimigo e ele fugirá de você. Está lá em Tiago. Por que eu estou falando isso aqui? Isso aqui é experiência, isso aqui é vivência. Se eu te falar isso aqui, eu estou te dando atalhos na tua vida. Entendeu? Para você caminhar pelos caminhos que Deus tem para você. Quando o inimigo ele quer te parar numa situação, ele vai te dar algo parecido com o que Deus tem para você, para poder te fazer você parar e sofrer naquilo ali. Tem muitas vezes que você vai ser tentado. Se você não tiver os olhos abertos, os ouvidos abertos, você não ser forte para você pensar, para você ouvir Deus e você resistir. O teu caminho vai ser mais fácil se você resistir. Porque aquilo que Deus traz é bom por fora e por dentro. Você tem que lembrar que antes do inimigo ser inimigo da tua saúde, do teu relacionamento, ele é inimigo, né, da tua paz, ele é inimigo da tua alma. Da tua alma. Ele vai jogar propostas, trabalhos, relacionamentos, todos destinados a te enfraquecer por fora, por dentro e te distanciar da salvação. Vai chegar, né, o prato do inimigo para você se enrolar, né? E para fazer antes de qualquer outra coisa, você tropeçar diante de Deus. Entendeu? E tem muitos momentos da tua fraqueza que você vai ser suscetível a fazer isso, se você não olhar. Vou falar aqui também uma coisa que é uma dica clara do que é do inimigo e do que não é. Deus só quer que você tenha a dependência dele, mais nada. Então você não precisa se prender a nada no mundo, só a ele. O que é o mais claro e líquido que é do inimigo, então? Quer ver? Vou te dar aqui no próximo para você refletir, se você tá. Você tá possivelmente em algum prato do inimigo. Prisão. Se você tem uma relação, algo, um trabalho, alguma coisa, algum ciclo, alguma coisa que você desconfia, isso aqui, não sei se isso aqui é de Deus, isso aqui não é pra mim, não sei qual que é dessa daqui. Te aprisiona. Aquilo ali te aprisiona, se aquilo ali não é um negócio que te dá liberdade, se você vê que toda hora você tá aficionada com aquilo ali, que você precisa, ou alguma coisa não vai bem, você precisa estar naquilo ali, você não tem liberdade, algum motivo aquilo ali te aprisiona, não te faz bem, você sente presa de alguma forma naquilo, não é de Deus, é inimigo. Eu vou falar por quê, vou fazer o desabafo aqui, porque eu vivo isso e eu tenho para ensinar nisso daí. Porque eu tenho uma vida que eu quero me prender a Deus, que eu quero ser fiel, eu quero ser obediente a Ele. Não sou 100%, mas eu quero. E em nenhum momento eu me sinto presa. Então você já vê por aí.
Deus, o que ele mais faz é fidelidade com você, querer te deixar bem próximo dele. E ele não te dá essas, ele só te sustenta. Você passa tudo com ele, mas você não é presa por ele. Com o inimigo você tenta sair e não consegue. Você quer sair e não consegue. Isso é o inferno. Quer coisa mais inferno que isso? Você querer sair e não conseguir. Tá? E o que é isso? Eu vou te dizer o que é isso. Vício. Vício é uma coisa. Quer uma coisa mais clara do inimigo para tua vida do que um vício? Escravo. Escravizar a tua alma. Uma vida de verdade é uma vida de libertação em Cristo. Liberdade plena em Cristo. E se você for analisar a história de Jó, mas Jó, Deus não prendeu ele num ciclo de perda e não sei o que, né? Deus permitiu esse ciclo, entendeu? Mas aí é que tá. O que Deus ia fazer na vida de Jó era grande. É diferente do inimigo. O inimigo não tira nada para te dar de volta, só para te tirar mesmo. Vou fazer uma pausa aqui pra gente crescer enquanto cidadão pensante, dotado de conhecimento, crítica, né? E poder argumentativo diante dos fenômenos sociais que a gente presencia. Por exemplo, eu estou estudando a LOA aqui, né? E aqui tem um artigo que fala que uma das funções do município, eu vou explicar agora em seguida, das coisas que é previsto é a erradicação de moléstias, né? Que pode ser transportada, seja nos animais, seja no que for. Então, a aplicabilidade da lei, ela é uma coisa duvidosa, porque se você for observar, o controle não é feito da maneira correta. E na época de pandemia, o que a gente pode... a gente percebe que muitas coisas não são definidas na lei, muitas coisas que são definidas na lei não acontecem, no sentido de não concordar com outras delimitações que foi imposta, por exemplo, na pandemia. O que eu estou querendo dizer com isso? Sem a articulação dentro da gestão em diversas esferas, sem a concordância em diversas no que é dito na lei, seja em qual âmbito que for, não tem como você aplicar. Como aquilo que está escrito ser efetivamente, ter efeito, entendeu? Tem muitas coisas que a gente analisa e a gente vê. Essa reflexão que eu vou falar agora eu tinha tido há uns dias, eu esqueci, Deus fez eu lembrar dela, porque ela é muito importante. Eu vou falar, que diz o seguinte: tem vezes que só existe uma coisa, um lugar que é capaz de dizer o que a gente precisa ouvir. Eu gosto desse status porque ele corta eu falando. Tem vezes que nada, nenhuma filosofia vai poder dizer para você a verdade. Porque tem vezes que na nossa vida a gente não consegue saber a verdade, a gente não consegue acreditar mais na gente, nem na verdade. A Bíblia nunca vai ser tendenciosa, sempre vai falar a verdade pra gente. Tem situações na sua vida que, várias, que você vai precisar ouvir algo, um sustento de qualquer pessoa. Você vai precisar ouvir algo que só aquilo vai te sustentar e ninguém vai poder dizer aquilo, porque ninguém vai saber te dizer a verdade e ninguém vai saber qual é a verdade. E às vezes a Bíblia vai ser isso para você. Não estou dizendo que é simplesmente a Bíblia. Eu tenho várias pessoas que eu conheço, colegas, até mesmo ex-colega de faculdade, que eu vejo depressivo e se convencido do próprio fracasso, da própria ideia de que a pessoa não vale nada. E existe uma verdade de vida que ela não sabe, que ela vale muito. Por que eu estou falando isso?
Porque eu dizer para ela, chegar e dizer simplesmente assim, não pensa assim, não é bem assim, você tem suas qualidades. Não é verdade. Aliás, pode até ser verdade. Mas o mais surreal, o mais incrível, né, da Bíblia, do que Deus tem para você, é que em qualquer situação você vale ouro, você vale o sangue de Deus, de Jesus. Entendeu? Simplesmente não vai existir situação na sua vida que você vai valer nada. Porque isso é o inimigo já estabelecendo na sua mente. As pessoas não veem a atuação do inimigo, elas veem o que está por fora. Quando muito, né, tudo é espiritual, só você não sabe. Então você é valioso. Você pode não ter se deparado com isso ainda. Você não encontrou, né, por escolha, por experiência, por fé, por experiência com Deus, você não encontrou essa realidade para você, de que você é aceito e o seu preço é inestimável. Quando você conhecer Jesus, você vai experienciar isso. Olha essa reflexão. Existem 2 confrontos de nós com nós mesmos. O primeiro confronto de nós com nós mesmos é quando a gente se nega em direção a Cristo. E a gente se prende a Cristo, mas cresce livremente em direção a Ele. Só que existe o segundo confronto, que é quando eu aceito a minha carne e me nego em relação a Cristo. Esse não é. Esse confronto, esse último, que eu sou fisgada pelo inimigo na minha carne, que eu aceito a minha carne e eu resolvo... não vou dar bola, vou ir mais pela minha carne mesmo. Não é o mesmo caminho, não é a mesma direção, não é o mesmo crescimento, não é. É diferente, são caminhos diferentes, não é o mesmo caminho. O que acontece? Automaticamente, tudo o que eu vou viver na minha vida de cristão, com que a pessoa que não tem a mesma escolha que eu, vai ter significados diferentes. Nós dois vamos passar por prova, porque não tem ninguém que não sofre na Terra. Só que o que para mim é uma prova a ser vencida, para a pessoa que está em pecado é mais um banquete, entendeu?